O Renault Kwid é o carro mais econômico do Brasil e não é a gente que está falando isso não. Jovens do meu Brasil, eu sou o Vitor Matsubara, mas vocês podem me chamar de Vitinho e seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal do Primeira Marcha. Aqui a gente te ajuda a escolher o seu próximo carro. Quem sabe ele não vai ser esse cara aqui. O Renault Kwid foi eleito pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro como o carro mais econômico do Brasil. Então hoje a gente vai descobrir quantos quilômetros a gente consegue rodar com 1 litro de etanol. Tem algum palpite? O Kwid é um carro que cabe em praticamente qualquer vaga. Ele tem menos de 3,60 metros e é compacto por todos os lados. Mas isso não significa que ele tenha um espaço interno pequeno por dentro. Pelo contrário, ele comporta 4 adultos com relativo conforto, inclusive no banco de trás. E o porta-malas tem capacidade de 300 litros. Isso é mais do que praticamente todos os concorrentes da categoria. O único modelo que tem um porta-malas maior do que o Kwid é justamente o irmão dele, o Sandero. Só que ele já pertence a uma categoria superior. O Kwid foi lançado em 2017. E há quem diga que ele vai receber sua primeira reestilização no mercado brasileiro em breve, talvez ainda nesse ano. Por enquanto, o visual ainda agrada, ele tem um desenho bem moderninho, bem atual, não chega a ser os SUV dos compactos, como a Renault gosta de dizer, mas ele tem um estilo bem robusto para um veículo subcompacto. Os faróis eles têm parábola simples, um desenho bem legal, a grade dianteira também tem essa textura, né? Esse estilo bem diferentão. Aqui embaixo, essa configuração intermediária não tem faróis de neblina, então o visual ele fica mais pobre. Ele tem uma altura livre do solo muito boa, aproximadamente 20, 21 centímetros. Isso é mais alto até do que alguns SUVs compactos à venda no nosso mercado. E vindo aqui para trás, o estilo lembra um pouco até o Captur, né? O atual, principalmente pelo formato das lanternas. No geral, eu particularmente acho o Kwid um carro bem ajeitado, bem acertado, bem bonito também para a categoria. Mas bom lembrar que ele deve sofrer atualizações de estilo muito em breve. Essa versão que a gente está avaliando é a Zen, intermediária, que sai por pouco menos de 50 mil reais. Em troca, ela traz alguns itens bem interessantes, como por exemplo airbags laterais frontais. Esse item, por sinal, é oferecido em todas as configurações do Kwid, mesmo a basicona, que é destinada mais a frotistas e outros tipos de clientes empresariais. Ele vem também com indicador de troca de marcha no painel, vidros dianteiros elétricos e travamento central das portas. É o básico, mas o essencial para você ter uma vida relativamente confortável no dia a dia, principalmente quando você está preso no trânsito. Mesmo o Kwid sendo um carro bem pequeno, até que ele tem uma variedade boa de porta-objetos aqui no interior, não só aqui nas portas, como no console central. Tem porta-copos, tem espaço para você colocar carteira, chave de casa, enfim, todos os outros tipos de objetos que você achar melhor. E o porta-luvas também tem um espaço bem generoso, isso pode fazer a diferença para quem praticamente mora dentro do carro. O Kwid é um carro tipicamente urbano, ele tem um motor 1.0, que é uma versão simplificada do mesmo motor que é utilizado no Sandero. São 3 cilindros em linha, ele gera até 70 cavalos se for abastecido com etanol. Torque máximo chega a um pouquinho mais de 9 kgfm, também com o mesmo combustível. Ele é um carro muito agradável de se dirigir na cidade por conta de vários motivos. Um deles é a direção, que tem assistência elétrica, ela é muito leve nas manobras, então ele deixa o carro ainda mais ágil. Ele já é um carro pequeno, tem 4 portas, é um carro muito espaçoso e ele é relativamente confortável para um veículo dessa proposta. Lembrando que a gente está falando de um carro de entrada popular, custa menos de 50 mil reais, que para muita gente é caro, para mim também eu considero caro, mas com a realidade do Brasil hoje em dia não é tão caro assim, né? É o que a gente tem disponível hoje no nosso mercado. Bom, o fato é que ele é um carro bem espaçoso, ele consegue levar 4 pessoas sem grandes problemas. Para deslocamentos urbanos ele é ideal porque ele é muito pequeno, muito fácil de manobrar, você pode colocar ele em qualquer vaga, isso não é problema, não vai ser problema se você tiver um Kwid. E um fato que é muito bom, que faz ele ser um carro muito gostoso para ser dirigido na cidade, é justamente o consumo. A gente está fazendo aqui, a gente está com etanol, rodamos 124 km, esse carro aqui, a versão Zen, não tem computador de bordo, então também não tem central multimídia, a gente vai falar disso já já. Então você precisa fazer o consumo na conta mesmo, né? A gente está fazendo mais ou menos quase 13 km por litro com etanol. As médias de fábrica, vou colocar aqui embaixo, mas as médias de fábrica são de mais ou menos 10,5, 10,6 na cidade com etanol. Então a gente está fazendo um consumo bem melhor
do que o declarado pela fábrica. Se fosse com gasolina, então, a marca seria ainda mais impressionante. Isso porque, pelos dados da fábrica, já com gasolina ele chega próximo de 13, 14 km por litro, que é uma marca excepcional. Então a gente já conseguiria fazer um número muito melhor do que com etanol, que já é elogiável, isso é muito bom. Então isso faz com que ele seja um carro que seja pago, né? Que ele dê o retorno do que você gastou muito rapidamente, porque ele é um carro super econômico. Mais ou menos eu calculo que a autonomia seria de aproximadamente 400, 450 km com um tanque de etanol. Então isso é um número impressionante, né? Assim, mesmo se tratando de um carro popular, é um número impressionante. Fora isso, esse motor 1.0 tem respostas muito rápidas. Ele é um carro pequenininho, ele pesa um pouquinho mais de 700 kg, então ele é um carro super leve. Para efeito de comparação, trazendo de novo o primeiro carro tinha 925, 935 quilos. Esse carro aqui, ele é praticamente 200 quilos mais leve. E como que a Renault conseguiu isso? Tanto pelo uso de materiais, também por ser um carro menor, então a gente tem, né, menos área, enfim, menos coisa para pesar mais, mas a Renault também usa materiais mais leves e que também ajudaram a reduzir o custo de produção. Por exemplo, a gente tem só um limpador de para-brisa, em vez de dois, que na maioria dos carros isso acontece. Outras medidas para, no caso, economizar custo de produção, né, economizar custos. As rodas, elas têm só 3 parafusos, isso é muito raro hoje em dia. Já tiveram alguns carros no passado que tinham essa solução, o Corcel, por exemplo, acho que é o mais famoso deles, mas o fato é que ele traz só 3 parafusos em vez de 4 ou até 5, como acontece em alguns carros vendidos no mercado brasileiro. Os bancos são relativamente confortáveis, em viagens mais longas eles podem cansar um pouquinho, é fato, mas eles são relativamente confortáveis para um carro popular, são bem anatômicos. Mas como acontece em carros como o novo Onix e o Up, o encosto de cabeça ele é integrado ao restante da peça, então você não consegue fazer a regulagem de altura. Isso pode ser ruim para as pessoas um pouquinho mais altas, no meu caso, como vocês podem perceber. O acabamento é bem simples, nada que seja tão impressionante assim negativamente, até porque a gente está falando de um carro popular, um carro barato, então não tem peças mal encaixadas, não tem rebarbas, ele só é simples, com muito plástico por todos os lados, mas ele é bem acabado. Uma coisa que impressiona no Kwid também é a lista de equipamentos. Essa versão aqui é a versão intermediária, que se chama Zen. E ela já traz airbags laterais, que são oferecidos em todas as versões, até a mais simples de todas, a Life, cujo mercado é praticamente voltado para vendas diretas, no caso frotistas, mas ele já traz airbags laterais, além dos airbags frontais obrigatórios por lei e os freios ABS. Ele traz também ar-condicionado, vidros elétricos nas portas dianteiras. Um ponto negativo é que o controle dos vidros fica aqui no painel, isso é pouco comum hoje em dia. Demora um tempo para você se acostumar com a posição dos botões aqui no centro. Ele oferece também indicador de trocas de marcha, ou seja, nas reduções e também quando você precisa jogar uma marcha para cima, ele indica o momento certo para você fazer, pensando no consumo de combustível. Isso foi uma das coisas que me ajudou muito a conseguir obter essa média de quase 13 km por litro com etanol na cidade. Bom, se a grana estiver curta, o Kwid até serve como um carro de família, mas ele não foi feito para isso. Agora, se você está procurando um veículo que seja compacto, fácil de manobrar, que caiba em qualquer lugar e que seja econômico, eu acho difícil você encontrar uma opção melhor no mercado de carros novos do que o Kwid. É isso aí, até a próxima!